Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, simpatizantes da palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão, amigo Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu quero pedir a você licença para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você está, para que nesta manhã de segunda-feira possamos meditar um pouco na palavra de Deus. Aleluia. E nesta manhã, Deus também, meu querido, Ele me deu uma palavra a qual eu estava preparando nesta manhã. Aleluia, bem cedinho. Eu comecei a ler pedindo a Deus uma palavra que falasse ao meu coração, mas também ao coração do povo, não só do povo de Deus, mas das pessoas, e que esta palavra ela falasse de forma individual e coletiva a cada pessoa. Talvez você esteja aí reunido com a sua família ou com alguém do trabalho, mas Deus ele tem uma palavra para mim, uma palavra para você, uma palavra para nós, uma palavra de vida, de esperança, uma palavra de exortação, de consolação, de edificação. Deus ele tem uma palavra, aleluia, porque a palavra pertence a Ele e Ele é a própria palavra. Deus, Ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele sabe onde é os nossos temores, as nossas dores. Deus conhece o que está dentro de cada ser humano. Ele sabe das nossas angústias, dos nossos temores. Ele conhece os nossos pecados que estão ocultos e nós não o podemos deles esconder, porque Deus é onisciente, Deus é onipotente e Deus é onipresente. Conhece todas as coisas, está em todo lugar e Ele tem todo o poder. E nós não temos como nos ocultar, nos esconder de Deus, nós não temos como esconder de Deus quem nós somos, pois a palavra de Deus diz que Ele conhece a nossa natureza. Louvado seja Deus. Meus queridos, vamos orar, pedir a Deus a direção, o Espírito Santo, para nos ajudar, porque de nós mesmos nós não podemos realizar nada sem a ajuda do Espírito Santo, pois todas as coisas divinas e espirituais procedem de Deus. E quem somos nós? Meros homens, seres humanos limitados, finitos, sujeito à morte. Aleluia! Mas nosso Deus é quem está no controle de tudo. Ele que conhece tudo, porque a palavra vem dele e é ele quem dá as revelações da sua palavra para o seu povo, a qual obedece a sua palavra. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai maravilhoso, santo, mais uma vez em oração, nesta manhã em tua presença, eu declaro que a honra, que a glória, que o poder, que a majestade a ti pertence. Eu te peço, Pai, toma o primeiro lugar, fala a cada vida nesta manhã, engrandeça o teu nome, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, a palavra a qual o Senhor me deu está em Jeremias, capítulo 33, no verso 3, mas nós vamos ler este capítulo todo para a glória de Deus, para que assim nós possamos entender, aleluia, o que Deus deseja nos falar. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor
veio a Jeremias pela segunda vez, enquanto ainda estava preso no pátio da guarda, assegurado. Assim diz o Senhor, que fez a terra e lhe deu forma e colocou em seu lugar. Eis que seu nome é o Eterno. Invoca-me e responder-te-ei, e te revelarei conhecimento grandioso e inacessível que não sabes. Pois assim afirma o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e contra as armas de guerra. Quando pelejares contra os caldeus babilônios, eis que os cadáveres dos homens que matarei no meu furor ficarão espalhados por toda a cidade, porquanto ocultarei deste lugar o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Entretanto, eu mesmo levarei a ela saúde e cura. Eu os sararei e lhes manifestarei transbordante paz e segurança. Mudarei o destino de Judá e de Israel e os reedificarei como no princípio, e os purificarei de toda a malignidade, mediante a qual erraram e pecaram contra a minha pessoa. Perdoarei toda a maldade que cometeram, pecando e se rebelando contra mim. Então Jerusalém se tornará para mim uma fonte de alegria, louvor e glória, tendo como testemunhas todas as nações da terra que ficarem sabendo sobre todos os favores e benefícios que realizo para ela. Todos os povos tremerão de medo e respeito diante da paz e da prosperidade que eu concedo a Jerusalém. Assim fala o Senhor, dizei que este lugar está completamente arruinado, sem soldados nem animais. Mas na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, sem homens, nem qualquer habitante, sem nem mesmo animais, ainda se conseguirá ouvir a voz de júbilo e a voz de satisfação, a voz do noivo e a voz da noiva, e as vozes de todos aqueles que trazem ofertas de ação de graça para a casa do Senhor, exclamando: dai graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, porque eu mudarei o destino desta terra, tornando-a feliz como fora na antiguidade, assevera o Senhor. Assim afirma o Eterno Todo-Poderoso, neste lugar assolado, sem pessoas nem animais, haverá novamente pastagens, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. As ovelhas dos rebanhos voltarão a ser contada tanto nas cidades de Cefelá, na região montanhosa, como nas cidades das planícies de Neguebe, região sul, nas terras de Benjamim, como nas vilas ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá. Declara o Senhor: dias chegarão, prevê o Senhor, em que cumprirei a boa promessa que fiz acerca de todas as comunidades de Israel e de Judá. Naqueles dias e naquela época, eis que farei brotar um renovo justo na linhagem de Davi. Ele realizará tudo o que é direito, justo e verdadeiro sobre a terra.
Naquela época, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ele será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Porquanto assim declara o Senhor, Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Tampouco faltará aos sacerdotes levitas quem ofereça continuamente holocausto diante de mim, queime ofertas de cereais e ofereçam sacrifícios. A palavra do Senhor veio a Jeremias afirmando: atentai ao que diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança, como no dia e como à noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, também se poderá romper a minha aliança com meu servo Davi, para que ele não tenha um descendente que reine no seu trono, como também a aliança com os sacerdotes levitas que me servem, assim como não é possível contar as estrelas do céu, nem calcular a areia das praias do mar. Desse modo multiplicarei a descendência de meu servo Davi e dos levitas que me servem. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Observaste o que toda esta gente está comentando, que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido, porque isso desprezam o meu povo e não mais acreditam que possam voltar a ser uma nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis físicas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e o meu servo Davi, e não escolheria alguém da sua descendência para governar a descendência de Abraão, de Isaque e Jacó. Entretanto, eu mesmo restaurarei o destino deles e os libertarei do cativeiro e lhes manifestarei a minha mais profunda compaixão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Bem, meus queridos amados, aleluia, nós lemos aqui este capítulo 33, a qual vai falar de uma promessa de restauração do povo de Deus, de Israel. Haja vista, meu querido, aleluia, que este povo, aleluia, aqui, neste contexto, nesta história, a qual lemos neste relato, um povo que nesta época estava em total desordem espiritual para com Deus. Era um período conturbado, era um período em que a moral religiosa estava decaída, era um período em que o povo de Israel foi levado a cativeiro para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Aleluia. Era um período em que havia ali falsos profetas que profetizavam aquilo apenas que satisfazia o rei e o povo. Era um período, aleluia, em que Deus começou a fazer repreensões ao povo. Sim, porque o povo estava vivendo de qualquer maneira devido à má conduta dos profetas, dos reis da época, que não estavam obedecendo a palavra de Deus. E Deus então levanta o profeta Jeremias para falar, exortar ali o povo a andar no caminho, a buscar a Deus, a se humilhar diante do Senhor.
mas o povo, nem o rei, né, deu ouvidos ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias também, que é conhecido como profeta chorão. Aleluia. O ministério de Jeremias, ele se dá iniciou-se há 13 anos, né, depois que o rei Josias, ele então vai começar a reinar em 1627 antes de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas a parte a qual ali no capítulo 33 do verso 3, aonde o Senhor, ele diz para o povo, assim diz, aliás, invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimento grandioso e inacessível que não sabe. Aleluia. O povo estava vivendo nesta época uma decadência religiosa e espiritual. O povo estava vivendo na imoralidade e fazendo coisas que desagradavam a Deus. E Deus então permite que o rei da Babilônia invada Israel e leve Israel ao cativeiro. E Israel então é levado para a Babilônia em cativeiro, fica ali aprisionado, né? O povo, fica somente os pobres, né? Ali em Jerusalém, e os sábios, os ricos são levados, né? Cativeiro, os que prestavam, aqueles que não tinham valor continuaram lá. Mas agora o profeta Jeremias, ele vai pregar, ele vai falar de uma restauração, né, do povo de Israel, o povo que foi massacrado, que foi separado ali, tirado de sua terra e colocado numa situação difícil, aonde muitos perderam, né, os valores, a religião, a língua, porque eles foram ali misturados com outros povos, né? Foram escravizados, perderam suas riquezas, houve a destruição do templo, de todas as coisas, e o povo agora estava ali numa situação deplorável. Mas nesse capítulo 33, Deus faz uma promessa, né, de ajuntamento e de fazer de Israel uma nação, né? Veja bem que em 1948, Israel se torna nação. Aleluia. O nosso Oswaldo Aranha, ele assina ali junto com algumas pessoas, e Israel então volta a ser nação, né? Louvado seja Deus, para a glória de Deus. E até hoje alguns têm voltado, né, para Israel, alguns ainda não voltaram, mas isso vai acontecer, o povo há de retornar por completo para Israel. Mas o que nós queremos falar aqui, meu querido? Veja, Israel estava em uma depravação moral, religiosa, se distanciando de Deus, falsos profetas se levantando, pregando aquilo que viesse a afagar o ego do rei, das pessoas. Deus então faz algumas repreensões ali, usa o profeta Jeremias para trazer este alerta. O profeta Jeremias, ele vai ser preso, né? O rei Zedequias manda aprisionar o profeta Jeremias, porque o profeta dizia que Babilônia iria conquistar a cidade, né? Então o rei não gostava de ouvir essas coisas
e mandou aprisionar o profeta Jeremias. Aleluia. Meus queridos, Deus, voltando ali para Gênesis, diz a palavra de Deus que no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. E Deus então dá forma a esta terra, Deus vai restaurando esta terra de forma progressiva. Primeiro dia, segundo dia, Deus vai criando as coisas, dando ordem, as coisas, limites. E Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva, coloca este casal num jardim para ali eles guardar, cultivar, e dá apenas uma ordem para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam comer de todas ali a árvore que tivesse, Mas eles foram seduzidos pela serpente. O pecado adentrou no ser humano. Eles foram destituídos da glória de Deus. Deus teve que tirar eles do jardim, expulsá-los, para que eles não viessem comer da árvore da vida, E então, a partir do momento em que eles desobedecem a Deus, a terra vai ser amaldiçoada, A mulher vai dar partos em dores, e a partir deste momento da queda do homem, a humanidade então começa a decair. Vem o pecado, vem o homicídio, vem a inveja, vem a imoralidade, vem a cobiça, vem toda a mazela de pecado ao homem. E nos dias atuais não é diferente. A gente vê que na época de Jesus, o pecado estava ali aflorado. Na época do próprio povo antes de Jesus, quando Deus chama Abraão para fazer de Abraão uma grande nação, a gente vê que o pecado já estava ali, A inveja, o homicídio, a violência, tudo que não prestava já estava ali. E veio, a descendência de Abraão, de Isaac, Jacó, tudo isso veio, estava ali. As guerras, a cobiça, a inveja. A gente tem exemplo dos próprios irmãos de José, que o invejava, De maneira que eles venderam o próprio irmão para os medianitas, que depois, por vez, foi vendido ali para um servo do faraó, a Potifar. E a gente vê a degradação da humanidade em todos os sentidos, diante de Deus. A degradação moral, espiritual, religiosa, O povo adorando idolatria, fazendo o que não presta, enganando, matando, invejando, cobiçando. De maneira que Deus, então, ao longo da história, no percurso da história, vem as guerras, as nações, os reinos se degradando por poder, por território, por expansões. E ao chegar na época de Jesus não é diferente. Jesus, então, ele vem da promessa de Deus de libertar o povo de Israel, Os judeus, do pecado, porque o povo estava perdido nos seus pecados, nos seus delitos e pecados, e Deus então envia Jesus. Jesus nasce ali de uma virgem, pelo poder do Espírito Santo. Jesus, ele prega, ele forma um grupo de discípulos para que eles viessem a dar continuidade ao trabalho de Jesus. Aleluia! E este trabalho teve continuidade até ao longo da história e aí alcançou o mundo atual ao qual nós vivemos. Mas o ser humano não mudou na sua essência, continuou desgarrado, perdido num mundo de trevas, de escuridão, de pecado, de distanciamento do Senhor. Aleluia! E é aqui, meu querido, este versículo 33,
do capítulo 33, do verso 3, aonde Jeremias, ele nos diz para que a gente, falando na época para o povo, ele diz: invoca-me e responderei, e te revelarei conhecimento grandioso de coisas inacessíveis que não sabe. Deus, usando Jeremias naquela época, manda ao povo clamar que Deus queria revelar as coisas para o povo, revelar a situação ali, daquilo que poderia acontecer, porque Deus revelando, quem sabe o povo não se libertasse do pecado. Mas a gente vê que não foi assim. Deus revelou, usou o profeta, mas o povo não deu ouvido à palavra do profeta que estava sendo usado ali, que era a boca de Deus na época. E nos dias de hoje, meu querido, Deus, aleluia, como diz, louvado seja Deus, como nos fala em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, diz que Deus, ele falou na antiguidade, pelos profetas, e pelo seu Filho. Mas Deus hoje, meu querido, ele nos fala pela palavra. Porque Jesus Cristo, ele fez a sua obra salvífica. Ele nos deixou apenas o Consolador aqui conosco. Aqueles que aceitaram a Jesus recebem essa dádiva do Espírito Santo, dada por Deus, o Consolador, a qual convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. E Deus tem falado através da sua palavra, das sagradas escrituras, que hoje nós conhecemos como livro, como Bíblia, É um conjunto de livros a qual temos como o Velho Testamento e o Novo Testamento. Livros que o Velho Testamento ele tem 39 livros, o Novo 27, e formando todos eles juntos dá 63 livros, que é a boca de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus que nos guia na verdade que o Senhor deseja para cada ser humano. Mas veja bem, agora Jeremias usando a expressão para que o povo invocasse o Senhor, e Deus ali revelaria coisas grandiosas que o povo não sabia. E nestes dias de hoje, meu querido, Deus ele fala para mim, para você, que nós devemos clamar a Ele, que nós devemos buscar a Ele. Mas como é que eu busco ao Senhor? Porque clamar, meu querido, não é apenas falar, gritar, mas é a gente se colocar em oração e buscar a presença de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Devemos invocar a Deus enquanto Ele está perto, enquanto Ele, aleluia, está ainda propício a nos ouvir, porque a sua palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que eles não possam ouvir, nem os seus braços encolhidos para que ele não possa agir em favor daqueles que clamam, daqueles que buscam ao Senhor. A palavra de Deus diz em Jeremias, no capítulo 29, verso 12, ele diz: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda atenção. Ora, quando nós buscamos a Deus, Deus então, meu querido, vai nos dar atenção naquilo que nós vamos falar, colocar, expressar diante dele. Aleluia. É importante, meu querido irmão,
irmã, que nós venhamos a buscar ao Senhor. Veja o que diz o Salmo 4, no verso 1. Nós vamos passear um pouco pela palavra de Deus. Aleluia. Salmo 4, o verso 1. Aleluia. Diz assim: quando te invoco, responde-me, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu me aliviaste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. O salmista está aqui pedindo a misericórdia de Deus. Está pedindo para que Deus, aleluia, venha aliviar ele de suas angústias. Eu não sei o que tem te trazido temor, eu não sei o que tem angustiado o teu coração, a tua alma, o que tem te feito perder a fé, a esperança. Mas se você invocar o Senhor, se você buscar a Ele, Ele vai dar atenção ao seu pedido, Ele vai entrar com providência, Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aleluia. Deus, Ele nos chama, Ele nos dá o convite, né? Para que a gente possa, assim como Ele fez no passado, para aquela nação de Israel, ter a oportunidade de buscar a Deus, de pedir perdão da sua infidelidade, da sua falta de amor, de fé, de adoração a Deus. Ele nos convida a gente buscá-lo, a gente pedir perdão a Deus. Aleluia. Ele nos convida, meu querido, a gente voltar a Ele. Quantos irmãos e irmãs estão perdidos aí, distantes do Senhor, perderam a comunhão, perderam o relacionamento com Deus e estão distantes do Senhor. Deus deseja revelar a mim e a você essas coisas escondidas, irmãos. Aquilo que ainda vai acontecer. Muitos irmãos perderam a sensibilidade do Espírito Santo. Muitos irmãos perderam a comunhão com Deus, estão distantes do Senhor, não conseguem mais ouvir a voz de Deus. E no passado, assim como Jerusalém foi destruída pelos babilônios, muitos irmãos estão tendo suas vidas espirituais destruídas por conta do pecado, por conta de estar ouvindo falsos profetas que só profetizam as coisas boas, riqueza, mas não estão pregando a verdade, não estão pregando a verdadeira palavra de Deus, que é a salvação do homem, a libertação, a transformação do ser humano, e por isso muitos estão com a vida espiritual, com a sua casa espiritual destruída, porque não estão buscando ao Deus verdadeiro. Estão cada vez mais se distanciando de Deus e das suas promessas. Aleluia. Aleluia. Porque Deus, meu querido, Ele deseja sarar o povo, curar, libertar o povo. Aleluia. Assim como Ele queria libertar o povo de Israel do engano ali, dos falsos profetas, da situação deplorável, da decadência espiritual que o povo estava naquele período ali passando, não é diferente nos dias de hoje. Se você olhar para a igreja do Senhor,
e vê a situação a qual a igreja de Deus, a igreja de Cristo hoje está vivendo, uma decadência espiritual, moral, aonde os valores da palavra de Deus estão sendo deturpados dentro de muitas congregações pela boca de falsos pastores, obreiros que estão aí enganando as pessoas com um falso evangelho e não estão pregando a verdade, porque esta palavra está deixando de trazer vida, transformação a essas pessoas. Já não se tem mais o efeito. E a consequência disso, meu querido, é a morte espiritual, é o distanciamento de Deus, é a quebra de relacionamento com Deus. Veja que Ezequias, meu querido, por não ouvir a voz do profeta Jeremias, a sua desobediência, a sua dureza de coração, levou à destruição da cidade de Jerusalém e levou, consequentemente, também o povo para o cativeiro de Babilônia. E quantos são hoje que estão vivendo aí um cativeiro espiritual, vivendo no engano, sendo iludido por palavras dentro das congregações, movido pela emoção de uma canção, movido pela emoção de luzes que se estão aí hoje dentro das igrejas, parece mais uma boate, uma discoteca, onde as pessoas ali são tomadas por um êxtase e não sabem se é a voz de Deus falando, a voz do homem ou do demônio. Pessoas que estão totalmente fora da palavra de Deus. Igrejas abarrotadas, mas que o Espírito Santo não está nessas vidas, porque elas buscam satisfazer os prazeres, seus desejos. O Espírito Santo já não constrange o coração dessas vidas. O Espírito Santo já não incomoda elas mais para buscar, para orar, para se humilhar diante do Senhor, para se derramar em planto e pedir perdão dos pecados, não. Porque elas não querem se humilhar, elas não querem dar o braço a torcer de que estão erradas, mas elas continuam ali achando que é o Espírito de Deus que está ali fazendo aquele movimento, mas na verdade estão tomadas por um espírito de engano. E infelizmente o que vai restar, se essas pessoas ainda não acordarem, é a destruição de suas vidas espirituais. Estamos vivendo em um período conturbado, em um período de valores espirituais que estão sendo quebrados. Igrejas aí, de todo tipo, usando o nome de Deus, fazendo coisas que Deus não está falando. Igrejas onde se prega, onde o homem, ele casa contra o homem, a mulher casa contra a mulher, e eles dizem que tem o Espírito Santo. Olha, meu querido, o Espírito Santo, ele é santo. Como eu posso me relacionar, ter relação sexual com o homem e dizer que tem o Espírito de Deus na minha vida? Não, isso não condiz com as sagradas escrituras, porque a palavra de Deus, ela diz que Deus diz que o homem não deve ter relacionamento sexual contra o homem, nem a mulher contra a mulher. Deus, ele condena esta prática, está na sua palavra.
mas os valores divinos, morais, espirituais estão sendo quebrados e, consequentemente, tem ali destruído muitas vidas, pessoas sendo enganadas, sendo tomadas por um espírito de engano dentro dessas congregações. E muitos irmãos hoje se conformam. Deus nos manda amar, respeitar, porque Deus é amor, mas Ele diz que nós temos que amar e nós amamos. Nós não odiamos, mas não podemos aceitar as práticas, porque são contrárias aos valores divinos. E o mundo está cada vez mais afundando. Tudo que hoje acontece à nossa volta, ao nosso redor, em nossa nação, no mundo aí fora, meu Deus, meu querido amado, é consequência do pecado da humanidade. O que o homem planta, ele colhe. Não pense que isso é por acaso. Não pense que as coisas que acontecem, que aconteceram, ou que vão acontecer, ou que estão acontecendo é por acaso. A pandemia não foi por acaso. As catástrofes que você vê não é por acaso. É permissão de Deus, para que o homem busque a presença de Deus e venha se converter dos seus delitos e dos seus pecados e voltar para Deus. Porque o Espírito Santo, aleluia, ainda tem homens e mulheres que pregam a verdade que está na palavra de Deus. O Espírito Santo que não mente. Se você diz que é de Deus e está mentindo, você não tem o Espírito da verdade. Seja você quem for, seja o mais simples do irmão que está na congregação, seja um pastor, seja um líder evangélico, seja um líder político, se você mente para ter vantagem, e diz que é de Deus, que é um evangélico, um protestante, se você está mentindo, você não tem o Espírito de Deus, entende? Porque quem mente é filho do diabo. Mas Deus é a verdade. E Deus manda você se converter e mudar suas atitudes, o seu modo de proceder, de falar. E Deus diz para a igreja buscar o discernimento de espírito. A palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos iriam ser enganados, aleluia, não falando apenas, aleluia, no fim dos tempos, meu querido, mas até mesmo hoje, porque muitos estão fazendo da igreja do Senhor comércio, muitos estão usando a igreja do Senhor para subir na vida política, porque eles sabem que existe uma gama de pessoas que adoram a Deus, que são fiel a Deus, e que este povo tem temor a Deus, e que é grande esta multidão. Então muitos homens da política, eles chegam ali com um sapatinho de lã, como quem não quer nada, e começa a fazer amizade, adentrar ali no recinto, começa a fazer amizade com muitos líderes que não têm temor a Deus, que são líderes gananciosos, que querem apenas dinheiro, status, e eles começam então a fazer a cabeça do povo de Deus, daqueles que estão ali ouvindo. E muitos ali aceitam, porque não conseguem criticar ou não têm um senso crítico e se calam, aceitando ali aquilo que o líder fala. Muitos porque têm medo de perder o cargo eclesiástico que foi colocado, obreiro, missionário, evangelista, presbítero, diácono, enfim, porque tem medo de perder o cargo, a posição,
Mas, meu querido, você deveria ter medo, é de não entrar no céu, é de não fazer parte do povo santo que vai adentrar na morada celestial quando o Senhor vier em glória buscar o seu povo desta terra. Porque sim, Jesus irá voltar. Sim, Jesus irá arrebatar um povo santo desta terra. Agora ele não diz o dia, ele vai apenas especificar alguns acontecimentos, ele fala da época. E nós estamos vivendo um período difícil, um período de decadência espiritual, de morbidade espiritual, de frieza espiritual, onde muitos só buscam o materialismo, muitos buscam apenas a riqueza, estão se perdendo espiritualmente. Aleluia! Mas é hora de despertar, é hora de buscar a palavra de Deus, aleluia! Porque Deus assim o quer, meu querido. A palavra de Deus diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja o que diz em Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1. Aleluia! Eu estou aqui como boca de Deus para falar das coisas de Deus e não para agradar a homem ou a qualquer líder evangélico da face dessa terra, mas estou aqui para despertar você, meu querido irmão e irmã, a orar, a buscar a Deus, a se arrepender do seu modo de viver, aleluia, porque Deus, aleluia, Ele tem uma promessa para mim, para a sua vida, de estarmos um dia com Ele. Mas se você não der atenção à voz de Deus, que é a sua palavra, você vai se perder no meio de tanta profetada que estão falando por aí. Veja o que diz, aleluia, a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9. No entanto, como está escrito, o olho algum jamais viu, ou ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Mas amar, meu querido, não é apenas de boca. O amar, ele significa muito mais. Ele significa um relacionamento, uma intimidade profunda com Deus. Muitos dizem que amam a Deus, mas não andam como Deus quer que eles andem. Muitos estão vivendo uma vida de aparência dentro das suas congregações, dentro no meio evangélico, e Deus não olha a aparência do homem. Você pode ser branco, negro, pobre, rico, Deus não quer saber da sua aparência física. Se você tem olho castanho, verde, azul, preto, não. Deus está vendo o que está dentro do seu ser, da sua alma. Deus está vendo a sua conduta nesta terra, como você tem caminhado, você tem feito coisas boas, você tem, aleluia, amado o seu próximo. Porque amar, meu querido, de boca é muito fácil. Amar no sentido de perdoar, amar no sentido, se você tem condição de abençoar o necessitado, de respeitar, de ser honesto, de falar a verdade. Veja o que diz aqui a palavra de Deus para mim e para você. É isso, aleluia, que o Espírito está falando. Por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos deste fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar
que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, é por isso que pregamos a palavra de Deus, para que você possa, meu querido, estar ali também, ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós temos que buscar esse desejo, temos que buscar ser pleno, cheio do conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas, porque Deus deseja que nós sejamos o sal da terra deste mundo, a luz do mundo, a qual hoje está em tremendas trevas, escuridão espiritual. O que manda hoje muito dentro da congregação é o dinheiro, é o poder. O Espírito Santo está fora. Mas Deus hoje diz para mim e para você que nós devemos nos encher da vontade dEle e buscar a vontade dEle para mim e para a sua vida. Porque Deus tem algo muito além do que as coisas desta terra preparada para mim e para você, porque vai chegar um tempo, meu querido, em que tudo isto aqui vai ficar, aleluia, mas Deus tem preparado, aleluia, um lugar para mim e para você, mas se você não quiser ir, Ele não vai te obrigar, aleluia, Ele apenas te convida a buscar este lugar, porque tudo isso que está nesta terra vai ser destruído. E Deus vai então criar um novo céu e nova terra, uma nova Jerusalém, para o seu povo, os fiéis, estarem ali morando. Veja o que diz Apocalipse 21, versículos 3 e 4, mas eu vou ler anteriormente, vou começar do 1. Então vi o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Aleluia! E ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Louvado seja Deus. É isto que Deus tem preparado para mim e para você. Se neste momento a qual nós estamos aqui vivendo neste mundo de treva, de amaldiçoado, aonde muitas das vezes nós choramos, aonde muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis, haverá um tempo, aleluia, para aqueles que forem fiéis a Deus, para aqueles que buscarem a Deus e continuarem na sua fidelidade. Deus vai, aleluia, restaurar todas as coisas, e sua dor, seu choro, a morte não mais existirá, meu querido. Mas para isso, Deus deseja de mim e de você a fidelidade, para podermos adentrar neste lugar celestial, maravilhoso, lindo, a qual nós não podemos expressar com as palavras que nós temos, aleluia, porque é um lugar, aleluia, excelente, nós não podemos expressar. É algo maravilhoso que excede o nosso entendimento humano. Mas a palavra de Deus para mim e para você é nesta manhã que nós devemos clamar a Ele, que nós devemos buscá-lo enquanto nós estamos aqui com fôlego de vida, enquanto nós estamos aqui devemos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas. Eu não sei o que você tem feito, aleluia, de mal, que tem te afastado de Deus. Eu não sei o que você praticou no passado e nem me interessa. É você e Deus aí que vai agora, você na sua casa,
casa, no seu trabalho, dentro deste banheiro, pedir perdão a Deus e pedir: Senhor, limpa o meu coração, renova a minha mente, me transforma, me faz uma nova criatura, porque eu desejo, aleluia, estar morando contigo na cidade celestial. Eu desejo, Senhor, ser tomado por ti, aleluia, naquele dia a qual o Senhor vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja adornada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Mas se você continuar na sua mazela, nos seus delitos e nos seus pecados, meu querido, existe uma consequência terrível para aqueles que permanecerem na desobediência à palavra de Deus, a qual está aqui na Sagrada Escritura, que os tais não herdarão o reino dos céus. Mas cabe a você, cabe a mim, tomar a decisão. Eu não estou te obrigando a tomar a decisão de escolher, de entregar a sua vida a Cristo. Eu estou apenas aqui te alertando, através da palavra de Deus, que é o momento de restauração da vida espiritual, que é o momento de arrependimento, de buscar a Deus enquanto há tempo. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, entendimento. O momento é agora, não é amanhã, não é depois, porque você não sabe o que pode acontecer daqui a 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano. Você não tem poder para contar os tantos de cabelo que tem na sua cabeça. Você não sabe o que pode suceder no dia de amanhã. Hoje você está aí cheio de saúde, cheio de vigor, mas você não pode estar, porque a palavra de Deus diz que nós somos como a gota de orvalho que logo passa, que nós somos como a erva do campo que cresce murcha. Então o momento de se arrepender é agora, mas é você que tem que decidir. Eu não posso decidir por você. Uma coisa eu sei, que Deus te chama, não só você, mas a todos. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. É momento, meu querido, de reflexão, de arrependimento, de buscar a Deus, de clamar a Ele e pedir misericórdia. Neste momento eu quero orar com você. Aleluia, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos quantos irão ouvir esta mensagem, para te pedir, Senhor, toca no coração dessas pessoas, esmiuça o coração de pedra, descauteriza a mente, quebra no coração destas pessoas, aleluia, os conceitos mundanos, os pensamentos contrários, os desejos, meu Pai, que afastam ela de Ti. Dar a este homem, a esta mulher, a força que ele precisa, que ela precisa para buscar o Senhor. Meu Deus, perdoa os pecados daqueles que agora estão pedindo perdão. Ouve a oração desta mulher, ouve a oração deste homem, deste jovem, desta adolescente, desta criança. Ouve a oração de todos aqueles que buscarem a Ti, clamarem ao Pai e pedindo perdão dos seus pecados. Aleluia! A Tua palavra diz que o Senhor nos perdoa de todo pecado. Aleluia! Quando assim nós nos arrependemos de todo o coração. Abençoa, meu Pai, cada família, cada pessoa. Abençoa este Brasil, cuida do Brasil. Guarda, ajuda este país a crescer, a trazer melhora para o povo. Ajuda o nosso presidente, guarda, livra do mal. Abençoa a cidade de Fortaleza. Abençoa o trabalho da congregação, onde eu me congrego, pastor, os demais membros da igreja, o pastor presidente, a minha parentela, a parentela da minha esposa. Abençoa os meus vizinhos da direita, da esquerda, de trás, de frente, de cima, de perto e de longe. Abençoa em o nome de Jesus e me conceda graça, humildade, simplicidade,
amor verdadeiro no coração para anunciar as boas novas de salvação em nome de Jesus. E glória a Deus, o Senhor te abençoe e te guarde, que a luz do Senhor resplandeça na sua vida e na sua família, em nome de Jesus, e glória a Deus. Eu sou o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.